A base de todos. Eu costumo trabalhar já logo no início com 10 colheres de cola e aí todo o resto igual. Então aqui eu tenho 10 colheres de cola, eu já deixo fechado, então coloquei 10 colheres de cola, vou colocar 5 colheres de amido e 10 colheres de água. Se ainda assim ficar um pouco mais grosso, você pode colocar um pouco mais de água. Esse um pouco mais é a hora que nós fizermos a mistura para ter certeza do que eu acabei de falar agora. Então, coloquei as 10 colheres de cola. Vou colocar 10 de água. Misturei bem. E agora, vou colocar... As colheres de amido são rasas, elas não são muito cheias. Então, e a colher de amido, lembrando, ela é uma colher de sobremesa, não uma colher de sopa. Vou fazendo a mistura da cola com água, só que você tem que ter um pouco de paciência para que misture bem, não fique com nenhum grumo muito grande de amido, porque se isso você não desmanchar adequadamente, ele pode sair grudado no fio e ficar com aparência de talco, de poeira na linha. Depois que você terminar de fazer a mistura de cola com o amido e a água, agora nós vamos colocar o fio. Reparem que eu coloco ele aos poucos, você não pode pôr uma quantidade de uma vez muito grande, porque ele pode emaranhar. E se você fizer do jeito que eu estou fazendo, como se fosse um macarrão dentro do pote, ele vem sem nenhum problema, ele não forma nós, e eu vou colocando aos poucos dessa forma. Eu encho o suficiente para que quase todo o pote fique com fio sobrando, porque normalmente você não faz só um boneco, você vai fazer mais de um. Então, colocando bastante fio, você poderá ficar tranquila que, mesmo que chegue no final do boneco, você vai ter toda a bola coberta pelo fio. Caso acabe o fio no meio do trabalho, não há problema algum, você pode fazer um nozinho entre o fio que acabou e o fio que você precisa continuar e continuar a colocar mais fio. Então, esta quantidade é bastante relativa e eu vou ser muito sincera agora numa coisa que eu acho importante, não economizem. Quanto mais fio vocês colocarem, o mais, neste caso, é o mais bonito. Então, neste momento, eu encerro a quantidade de fio. Se necessário for, eu vou colocar mais fio depois. Deixe sempre a ponta para fora, porque se ela entrar no meio da cola, você não consegue achar a ponta aqui no meio, então deixe ela desta forma. E agora eu vou inflar os balões e mostrar como eu faço para inflar. Para colocar um balão dentro do outro, você vai precisar do palito de churrasco. É muito fácil de fazer isso. Coloque um balão dentro do palito. Somente isso aqui. Você já colocou um dentro do outro. O balão zerinho é a mesma coisa. Coloca um dentro do outro. São os dois pezinhos, o corpo. E agora, com o balão palito, ou balão canudo, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai cortar a pontinha de um deles. Com o alfinete de segurança, você vai colocar dentro aqui no meio, na pontinha do outro. Introduzir o alfinete por dentro do primeiro balão que você cortou. Segure na pontinha e puxe até que os dois encontrem aqui na boca do balão, para que ele fique certinho. Tome cuidado para não puxar demais para que essa pontinha não saia. E agora você pode, inclusive, lacear um pouco, que esse balão é o mais difícil de ser inflado. A pontinha você vai dar um nó bem apertado, para que um balão não saia de dentro do outro. E
já está pronto, então, para que possamos fazer a orelha. Agora, para inflar os balões, a quantidade que você deve inflar é muito relativa, vai depender do tamanho que você queira fazer cada um dos Minions. Eu faço ele com aproximadamente 23 a 25 centímetros de altura. Quando você atingiu um tamanho maior, agora eu esvazio levemente. Isso garante que ele não tenha perigo de estourar enquanto você estiver trabalhando. O balão ele tem um formato ovalado, e esse formato ovalado ele não é adequado para o Minion, porque o Minion ele é como se fosse um Kinder Ovo, ele é gordo nas duas partes iguais. Para que você consiga fazer essas duas partes iguais, o balão ele é moldável, então você vai apertar levemente para que ele comece a ficar um pouco maior nessa parte superior, apertando obviamente com cuidado. Então aqui eu já moldei ele bem do jeito que eu quero. Com o fio seco, eu vou passar algumas vezes, apertando um pouco mais. Isso aqui é somente para que ele fique no formato exato do corpo do Minion. Porque essa parte maior a gente vai achatar com o fio, a hora que eu estiver passando o fio com cola. Então isso aqui é só uma base. Não precisa ser muito grande. Eu vou cortar aqui. E eu vou prender a pontinha. Nós vamos começar o trabalho de passar o fio com cola. O início, sempre é importante que você comece segurando, sempre é importante, assim, é mais fácil começar desta forma. Você segura aqui perto, não amarre aqui na boca do balão, porque se você amarrar na hora que for estourar, ele não solta e fica mais difícil. Você vai ter uma dificuldade para tirar os pedaços de látex que ficarão dentro dele. Agora, vem a parte lúdica e gostosa do trabalho. Porém, para que você não faça muita sujeira, a dica é, a minha mão direita, ela forma uma pinça no fio. Reparem que ela vai ficar sempre parada em cima do pote. E eu vou girando o balão, não a mão que está com o fio. Porque esta mão, ela vai fazer com que toda a cola, o excedente da cola, caia de volta dentro do pote, sem que você suje demais a mesa. Porém, ele vai pingar para fora, isso é inevitável. Agora sim eu começo a fazer as voltas aleatórias, não existe um padrão para você fazer isso, mas procurem sempre o espaço mais vazio, mais aberto, para que você possa passar o fio por dentro. Como eu já tinha dito para vocês, eu contei quantas vezes eu fiz os meus bonecos. Este que tem aproximadamente 25 centímetros, de 22 a 25 centímetros de altura, ele tem 100 voltas por volta do balão. Você pode colocar mais, pode colocar menos, mas se você colocar pouco fio, ele fica feio. Eu já passei o fio por todo o balão, por toda a bola. Reparem que eu não tenho espaços vazios muito grandes, o máximo que eu tenho é isso aqui. Se você deixar muito grande, como eu falei, você pode correr o risco até de perder os bombons ou as balas que você colocar por dentro. Agora eu vou cortar o fio. Esta ponta que fica, você deve prender ela de uma forma apenas passando por baixo de outro fio que já esteja aqui. Eu costumo pegar um pinguinho de cola e passar exatamente aonde eu fiz esta emenda. Agora, basta pendurar ela exatamente por aqui. Coloque no varal, em qualquer local arejado e seco, se possível. E agora basta deixar secando. Olha, aqui ficou um pedacinho sobrando, eu só vou torcer para que ele fique por dentro. E pronto, não é mais necessário fazer nada. Neste passo nós vamos fazer as orelhas, caso você escolha fazer o Minion de Páscoa. As orelhas, como eu já tinha falado anteriormente, nós utilizamos somente 2 balões, um dentro do outro, e as 2 orelhas no mesmo molde, né, no mesmo balão que nós estamos fazendo. Para fazer isso aqui, você
já colocou uma dentro da outra, daquela maneira como nós havíamos ensinado no passo anterior. Cortei a pontinha, dei o nó apertado aqui. Agora nós vamos inflar este balão. Você pode inflar quase que até o final. Da mesma maneira que nós fizemos com o do corpo, você pode encher um pouquinho a mais e esvaziar para que ele fique mais resistente. Então, eu deixo ele um pouquinho menor. E faço o nó também muito apertado para que você não tenha perigo de que escape o ar. As orelhas demoram mais para secar porque neste espaço, onde elas ficam juntas, o fio não tem circulação de ar, então ele demora um pouco mais. Por isso que é ainda mais importante que você amarre bem o nó. Agora você deve apertar um pouco para que o ar vá mais para frente. Nós ainda temos um espaço aqui para que o ar possa andar. Primeira coisa, você vai dobrar ela ao meio, para que fique o tamanho de duas. Aqui, cada um dos lados será uma das orelhas. Então, eu tenho 2 lados. Este lado aqui marcou o meio. Agora você aperta levemente e torce para que você tenha 2 partes. Agora com o fio, aqui é somente para você marcar esse meio e que ele não solte mais. Faz um nó simples. Esse nozinho aqui é só para que ele não se solte. Essas pontas eu corto para que elas não me atrapalhem quando eu estiver fazendo a orelha. E agora, este lado aqui, que ficou esse pedaço sobrando, é necessário que você amarre, porque senão na hora que nós passarmos o fio, o ar pode escapar. Então, uma orelha vai ficar mais grossa do que a outra. Você amarra também bem firme, porque as orelhas escapam o ar com mais facilidade do que os outros. Esse pedaço a mais, ele me atrapalha na hora de fazer a orelha, então eu corto fora. Também é por isso que você precisa deixar esse nó bem apertado. E agora, você vai precisar de uma caneta para marcar fazer 2 marcações nesses 2 lados, porque as orelhas precisam ser do mesmo tamanho para que fiquem bonitinhas. Então, você vem mais ou menos no centro. Então, de novo, nós vamos fazer uma dobra, marcar apenas o centro. Então, aqui eu fiz o meio dele. Vou marcar o tamanho da orelha. Aqui é relativo, você pode fazer um tamanho maior ou menor, mas você vem mais ou menos até a base. Orelhas muito grandes dão mais trabalho e gastam mais fio, então vai depender do tamanho que você queira a sua orelha. Eu gosto de um tamanho médio. Aqui eu já estou com o tamanho que eu vou fazer a orelha. Abro, venho na outra orelha, no outro lado, né, que eu vou fazer a orelha, e marco o mesmo tamanho. Assim, com essas 2 marcações, eu sei de onde até onde eu preciso enrolar o fio. Então, esta é a primeira dica. Já tenho os 2 lados aqui, agora eu vou enrolar o fio na orelha. Terminei as 2 orelhas. Agora, basta dobrar, colocar os 2 lados, as 2 bases da orelha iguais. O que eu faço? Eu passo um pouco de cola nessa parte da bexiga, passo o fio aqui por cima e vou enrolar. Reparem que eu peguei uma outra cor de fio, claro, que é para não misturar com a cor que nós estamos trabalhando. Passo o fio por dentro. E dessa forma ele vai ficar fechado. Quando você dobra o balão, algumas partes elas vão ficar um pouquinho mais soltas. Então, antes que ele seque, você pode arrumar o fio para que ele fique perfeito, com os espaços fechados,
Se for necessário, você pode passar um pouquinho mais de cola por cima, se achar que o fio está soltando. E aqui dentro ele vai ficar colado. Então, conforme você passa o dedo por dentro, olha só, a ponta que ele ficou sobrando, eu posso pôr pra dentro e prender. Porque enquanto ele está molhado, a orelha é moldável. Depois que secar, aqui eu tenho uma pronta. Reparem, eu prendi com o fio uma diferença pequena, mas esses espaços ficaram muito abertos. Então, o que é necessário? Se você precisar, antes que eles estejam secos, você vai fechando. Aqui ela já está praticamente seca, então você pode fechar. E se ainda assim você achar que estava aberto demais, você pode abrir levemente, passar um pouco mais de fio para que ele fique perfeito. Porém, assim já está praticamente do jeito que nós precisamos. Agora nós vamos fazer a última parte dos Minions, que são os pezinhos na cor preta. Como eu falei antes, precisa ser depois que você passou o fio amarelo pela cola. A quantidade vai depender do tamanho que você fizer o pezinho. Eles são pequenos, lembrem-se disso, que cada pezinho ele vai ser moldado depois, na parte onde nós fizermos a montagem, mas eles precisam ser feitos com balãozarinho e pequenos. O processo de enrolar é a mesma coisa, você vai fazer com o fio preto. Eu enrolei aproximadamente 45 vezes em cada um, mas essa quantidade de fio, ela é muito relativa, porque você, dependendo do tamanho que você fizer, pode ser que tenha mais ou menos necessidade de colocar fios. Então, você vai fazer os dois pezinhos no fio preto, colocar para secar da mesma maneira, não deixem no sol, todo o processo igual, e aí depois nós vamos fazer a finalização destes pezinhos na parte da montagem. Aqui eu já tenho uma peça seca, do jeito que nós fizemos aquela primeira que eu já havia mostrado para vocês. Quando vocês perceberem que já está seco, que já está bem durinho, que você pode apertar e ele está firme, com um palito de churrasco e o lado não pontudo, você vai apertando levemente. Eu espero que vocês estejam ouvindo o barulhinho. Esse barulho é o balão descolando do fio e significa que ele secou adequadamente, ele está pronto para ser retirado. E quando você fizer vários e deixar secando, muitas vezes, não foi o caso desse aqui, mas muitas vezes o balão de fora vai estourar e o balão de dentro fica cheio. Outra coisa, a hora que você estiver fazendo isso, por que é necessário primeiro descolar? Se você estourar o balão antes de descolar adequadamente da forma que eu estou fazendo aqui, resíduos do balão de fora, normalmente o primeiro balão que vai estourar, ele vai ficar grudado no fio. Se ele ficar grudado num local onde você consegue colocar a mão por dentro e retirar esses pedaços, tudo bem. Mas se você deixar grudado num local onde, por exemplo, nos pezinhos, que é difícil de retirar o balão, você vai ter que utilizar ou uma agulha de crochê, uma agulha de tricô, alguma coisa que seja possível enganchar as partes de látex que ficam grudadas, para que não fique feio. Algumas pessoas me ligam ou passam mensagens dizendo que perderam alguns trabalhos e como elas fazem para evitar isso. O segredo é não deixar no sol, eu repito isso várias vezes, não secar o sol nunca. E esse processo de descolagem do balão do fio é fundamental para que você tenha um resultado bacana e que nenhuma parte do balão fique colado nos fios. Já descolei todo o balão de dentro dos fios. Ele está bem soltinho, se você apertar você não ouve mais nenhum barulhinho dele. Solto, vou segurar aqui na boca do balão e venho por este lado para poder estourar deste lado. Percebam que eu estourei primeiro um, depois o outro. Isso foi sem querer, não é sempre que acontece. Agora eu venho puxando deste lado, ele vai sair inteirinho. E eu tenho o corpo dele prontinho para ser utilizado. Com as orelhas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai descolando primeiro nessa parte onde você tem a lateral. A orelha é muito comum o balão de fora estourar primeiro. Esses aqui ainda não estouram, eles acabaram não estourando,
mas é muito comum que eles estourem, porque eles inflam mais do que o balão do corpo. Então, é comum que você primeiro, que você já retire direto o balão de fora. Você vai cortar este fio externo e aí é só retirar o fio externo para que esse balão ele tende a abrir. Então, antes que ele abra, você vai descolar tudo. Descolou, é só retirar a parte que está a base. E aqui também a mesma coisa. Com o palito você vai fazendo cuidadosamente na parte interna para que ele vá descolando. E a mesma coisa daí com os pezinhos. Você também vai retirar eles de dentro do balão, da mesma forma que nós fizemos o corpo.